Gente, muito bom dia a todos. Tudo bem com todo mundo? Se não tá, vai ficar, né? É para isso que o Espiritismo existe, é para isso que a gente está aqui. Bom, a proposta de conversa nossa hoje é uma proposta um tanto quanto ousada, principalmente em se tratando aí de um tema que traz em si muitas paixões humanas e considerando também o espaço curto de tempo que a gente tem. Então, o objetivo maior nosso aqui é trazer algumas reflexões sobre a condição política atual e como o espírita deve pensar a sua condição nesse cenário político. Para a gente poder começar nossa conversa, nosso bate-papo, eu gostaria de trazer, só me digam para onde eu aponto. Ah, foi, beleza. Eu trouxe aqui algumas perguntas, as quais eu já ouvi algumas vezes, em alguns debates, em algumas conversas, e alguns amigos, às vezes, chegam perto assim e falam: Luiz, como é essa condição política diante do Espiritismo? Né? Como o espírita se coloca diante da política? Qual é a opinião de Kardec sobre essas questões políticas? Em qual partido político o espírita deve se filiar? Qual partido político tem mais semelhança com os ideais espíritas? Já ouvi isso também. Alguém já ouviu isso aqui? Né? Qual partido político o espírita deve se filiar? Quando passarmos para a condição de mundo de regeneração, a política vai ser exercida por pessoas totalmente honestas? Ou seja, a política é hoje dessa forma porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações? Alguém tem resposta para alguma dessas perguntas? Às vezes a gente fica meio complicado para responder, não fica? E aí é interessante, gente, que nós precisamos conversar um pouco sobre um camarada, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamado Jesus. Já ouviram falar de Jesus? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Oba, ainda bem, né? Espírita estuda também a Bíblia? Estuda, nosso livro. A gente tem a Bíblia nossa? Não, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo que comenta algumas passagens que estão narradas lá na Bíblia, especialmente obrigado, pode apontar para a parede, muito obrigado. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas referências, algumas passagens que são estudadas com mais afinco pelos espíritos amigos e pela equipe de Kardec. E obviamente, alguns comentários do próprio Kardec. Mas uma coisa que é muito importante para a gente entender a essência política face ao Espiritismo é observar o próprio Mestre Jesus. E nesse cenário, é muito interessante entender o contexto que Jesus estava inserido e que muitas vezes passa batido da gente. Olha só, Jesus nasce na China, não é isso? Só para ver se vocês estão dormindo. Jesus nasce onde? Qual a região? Jesus nasce inserido em qual povo, em qual cultura? Jesus nasce inserido na cultura judaica, né? De cultura hebraica. Nasce no meio do povo judeu. E aí vai ser muito interessante perceber isso, porque se alguém, ainda que sendo o governador espiritual do planeta, nasce num determinado local e diz coisas que as pessoas não entendem, mesmo sendo ele um espírito mega superior, as pessoas vão entender se ele disser e fizer referência a coisas que não estão inseridas naquela cultura? Então, por exemplo, chega alguém aqui nos falando um monte de coisa da cultura russa, em russo. Dá para seguir? Quem domina russo, levanta a mão.
O amigo desencarnado ali atrás pode baixar o braço, obrigado. Há um encarnado aqui também, levantou. Mas, via de regra, a maioria de nós não dominamos esse contexto. E quando nós falamos de Jesus, é fundamental que a gente entenda o contexto em que Jesus está inserido. E o contexto que Jesus atua diretamente para aqueles espíritos que o ouviam o compreendessem. Quando a gente fala da ideia do Messias, eu vou fazer um breve resumo, sem muita perspicácia teológica, mas só para vocês compreenderem mais ou menos como é que é a ideia e qual é o problema que os judeus daquela época vivem, de fato. Você tem, normalmente, os primeiros registros de uma cidade que deu origem a Jerusalém, em 4.000 anos antes de Cristo, lá na Idade do Cobre. Essa cidade se chamava Ofel, 4.000 antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 6.000 anos atrás. E esse povo passa por uma série de escravidões. Esse povo começa a ser escravizado por outros povos, e à medida que eles percebem que são escravos, eles não se conformam com essa situação. E eles então começam a fazer orações e a fazer jejum e falar: oh Deus, manda um profeta, manda alguém para nos orientar, nós precisamos de alguém para poder reavivar o seu povo, né? Nós somos povo escolhido porque Tu que és Senhor fez um pacto com a gente lá atrás. Se o Senhor fez esse pacto conosco, por que nós estamos sofrendo desse jeito? Não dá, não tem sentido. Então, esse povo que vive sob a escravidão, deseja ansiosamente conseguir sair do quê? Da escravidão. E aí tem mais um problema. Vocês lembram, ou se já ouviram falar, não sei, de um casalzinho chamado Adão e Eva? Já ouviram falar? Não é aquele pessoal que mora no bairro perto aqui não. Adão e Eva, quem é Adão e Eva? Um de cada vez, gente. Se vamos falar ao mesmo tempo, eu não consigo ouvir. Quem é Adão e Eva? Nossa, que grilo bonitinho cantando ali. Opa, o João Batista aqui, a voz clama no deserto. Quem são Adão e Eva? Um mito no sentido positivo da palavra, não no sentido depreciativo, né? Porque a gente costuma usar mito no sentido depreciativo como coisa que não deve receber credibilidade. Mito no sentido positivo. Na poesia narrativa de Gênesis, né? Que a gente chama de Machal, você tem a construção da humanidade, né? Que Emmanuel vai explicar para a gente na Caminho da Luz, que na verdade é uma raça, né? É um poema sobre a raça. Mas esses dois, eles viviam no paraíso, batiam um papinho com Deus todos os dias, trocavam ideia, como a gente troca ideia aqui. Mas eles cometem um pecado, né? E aí eu preciso lembrar que pecado é uma palavra bem moderna, inclusive, né? Eles cometem um erro. Deus fala para eles não comerem o fruto de uma determinada árvore. A serpente engana Eva, engana nada. Eva já estava doida mesmo para comer a árvore, né? Para comer a árvore não, perdão, o fruto da árvore. E aí a serpente faz um jogo, muda o lugar da árvore no paraíso, e eles são expulsos do paraíso. Então, para aquele judeu fervoroso, né? Que cultiva de forma sincera o desejo de melhorar, de conseguir de fato manter esse pacto com Deus, esse judeu, toda vez que está diante de uma determinada circunstância, vai pensar duas coisas. Primeiro, nós saímos do paraíso por quê? Por que a gente foi expulso do paraíso? Adão conversando com Eva lá. Por que nós somos expulsos do paraíso? Porque a gente descumpriu a lei que Deus tinha estabelecido. E segunda coisa, nós estamos nessa situação difícil, mas Deus prometeu uma redenção maravilhosa.
nós vamos sair da condição da escravidão e nunca mais seremos escravos. É uma promessa bonita, gente? É uma promessa bonita? Primeiro, Deus, esse Deus que fez um pacto conosco, vai acabar com a nossa escravidão. Vai acabar, ninguém vai ser mais escravo. Em segundo lugar, se a gente cumprir rigorosamente a lei de Deus, então nós seremos chamados novamente para onde? Paraíso. Alguém quer ir aqui para o paraíso? Quem quer ir para o paraíso? Levanta a mão. Então tá, quem quer ir para nosso lar, né? Tem que falar em linguagem, tem que falar em espiritês, né? Senão ninguém. Quem quer ir para nosso? Quem quer uma suíte presidencial em nosso lar? Não é quem tem certeza que vai ter, não é quem quer. Levanta a mão para eu saber. Todo mundo quer, obviamente, né? Se a gente vai ter mérito ou não, são outros 500, né? E nem deve ser o motivo da nossa ação, né? Porque a gente está negociando com Deus. Deus, está vendo eu aqui na campanha do quilo? Olha só. Estou mandando um tijolinho lá para nosso lar. Não entendeu nada, né? Está trocando. Muitas vezes, o espírita, na questão do mérito, vai trabalhar com uma espécie de spiritual card. Ele vai acumulando bônus hora num programa de fidelidade, para quando ele desencarnar, ele chegar lá no caixa eletrônico do spiritual card e sacar os bônus hora que ele acumulou, né? Essa é uma ideia completamente equivocada, uma ideia completamente errada, né? Por quê? Porque o mérito de fazer o bem está no próprio bem, na conquista espiritual, na luz que nós acendemos dentro de nós. Para esse povo que recebe Jesus, há um contexto muito específico e muito interessante. O judeu já sabia há muito tempo, está lá na profecia de Isaías, nos capítulos 52 e 53, que o Messias, aquele que viria para libertar Israel definitivamente da escravidão e implantar o reino de Deus na terra, esse camarada não teria vida fácil. Esse cara teria uma vida muito difícil. E ele iria padecer todos os males possíveis. Então, para o judeu estudioso da Torá, estou falando da Torá escrita, quando eu falo Torá, eu falo do Antigo Testamento, porque a gente tem de um lado a Torá escrita, do outro lado a Torá oral, né, que é o conjunto de interpretações que os judeus dão a respeito da própria Torá escrita. Essa Torá oral tem uma importância muito grande, na verdade a mesma importância a importância da Torá escrita, mas a Torá escrita deixa claro que esse Messias será um servo sofredor. Esse cara vai passar o que muitos de nós não daríamos conta, e essa já é uma ideia clara. Só que, para a gente poder situar um pouco mais, quem aqui já ouviu falar em alguma palestra espírita que é importante amar o vizinho que coloca o funk no volume 76 no domingo às 6h30? Quem já ouviu falar que a gente deve amar o próximo independente do que aconteça? Levanta a mão para mim, por favor. Quem já ouviu falar que a gente deve amar o próximo independente do que aconteça? Ok. Então pelo fato de vocês terem ouvido que é importante amar ao próximo, eu sei aqui que todos vocês fazem prece por aquele que coloca o funk no volume 75 no domingo de manhã, ok? Como vocês já sabem da importância do amor, eu posso dizer que vocês praticam o amor de forma aberta, de forma integral, não é isso? Sim? Não. Definitivamente não. O fato de tomarmos conhecimento sobre algo não significa necessariamente que nós pratiquemos aquela conduta. E isso é muito importante. Embora o judeu tivesse nítida certeza de que o Messias seria o Messias sofredor, há o desenvolvimento na cultura judaica da ideia do Messias guerreiro, da ideia daquele Messias que conclamaria os seus auxiliares a pegarem espadas
e efetivamente conseguirem a sua libertação total e integral de toda e qualquer escravidão. E esse movimento tem muita força. Vamos falar um pouquinho de partido político, né? Tinha um partido político chamado Zelote, ou os Zelotes. Eles eram ultra radicais. Eles entendiam que o Messias iria redimir o povo de Israel pela espada, pela força, de forma acachapante, para derrubar tudo. E aí, muitas pessoas têm opiniões intermediárias. Só para deixar claro, nem todas as pessoas acreditavam nisso de forma integral. Muita gente reflete sobre isso, mas muita gente também acredita. E aí, há todo um processo de expectativa da chegada do Messias. Esse Messias virá, né? Vamos supor que vocês ganhem na loteria. E aí estão esperando para receber o prêmio. Liga lá para a Caixa fala assim, olha, daqui a 3 horas nós vamos levar alguém aí para entregar o prêmio. Tá? Mixaria são 5 milhões, sei lá, 30 milhões de reais. Nós vamos levar o prêmio aí para você. Quanto tempo vai durar essas 3 horas na vida de vocês? Objetivamente, 3 horas. E do ponto de vista psicológico? Quanto tempo vai demorar? Quantas horas vai demorar? Quantas? Nem ouvi, fala mais. 3 anos, no mínimo. Porque você espera ansiosamente aquela oportunidade. Então você permanece nesse cenário. É muito importante a gente entender que para o judeu há uma constante avaliação de expectativa entre o Olam Rabá e o Olam Hazé. Nós vivemos hoje no Olam Hazé. Esse mundo que a gente está acostumado a lidar com muitas injustiças. Mas dia chegará em que o Messias nos libertará e nós passaremos então a viver no Olam Rabá, mundo vindouro ou mundo que está por vir. E aí é muito interessante observar que desde as primeiras curas e movimentações de Jesus, toda a população o reconhece como profeta. O cara cura. O que mais que Jesus faz? Prega para multidões, sem esse negocinho aqui que eu estou falando, né? Consegue transformar a vida das pessoas, discute com as pessoas de uma forma totalmente diferente. Todas as pessoas que não tinham interesses políticos específicos atacados por Jesus, se encantavam com ele. Até pessoas que tinham interesses políticos antagônicos, se encantavam com a figura de Jesus, pela forma objetiva e inteligente que ele respondia às perguntas que lhe eram dadas. É tão interessante essa justificativa, que quando a gente passa batido, né? Vai ler lá o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. Mateus narra a aproximação dos discípulos, os discípulos se sentam próximo a Jesus, e aí ele começa a narrativa de Jesus dizendo assim, Jesus, e abria a boca dizendo. A gente pensa, bom, né? Mateus narrou o óbvio, né? Quem é que consegue falar sem abrir a boca? Né? Fica estranho, né? Fica esquisito. Só que o que passa batido de nós, principalmente nós espíritos que conhecemos pouco ainda o Antigo Testamento, é que e abrir a boca dizendo é uma expressão semítica para a anunciação do profeta. Quem é profeta fala e abrindo a boca dizendo. Então, Mateus faz questão de deixar muito claro que Jesus já era visto como um profeta, por causa das coisas que ele fazia. Mas tinha um problema. Jesus era profeta, mas as pessoas ainda não sabiam se Jesus era o profeta. O profeta, né? Esse profetão, profeta grandão, que é o quadro que nós chamamos de Messias. Tranquilo até aqui, gente? Para a gente fazer uma leitura de contexto. É tão forte essa ideia, é tão interessante isso, que nós temos na obra do Chico,
várias referências à expectativa política que os judeus depositavam em Jesus. No livro Antologia Mediúnica de Natal, lá no capítulo 19, chamado Natal Simbólico, uma obra um texto do nosso irmão, nosso querido irmão X, né, Humberto de Campos, porque na verdade Antologia Mediúnica de Natal são espíritos diversos, esse texto é um texto do irmão X, e lá no capítulo 19, fala sobre a percepção de Simeão ao saber que Jesus tinha nascido. Lá no texto o irmão X conta para a gente: os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo. Está dizendo aqui que Simeão era um cara largado, que não estava nem aí para o cumprimento da lei? Ah, se viesse bem, se não viesse amém. É isso que o irmão X está dizendo? Sim? Sim? Não. Ele está dizendo ali que os servos fiéis, como Simeão, expressam um grande júbilo, mas revelam apreensões justas. Olha que interessante. Declarando que o menino surgiria para a queda e elevação de muitos em Israel. Queda e elevação está sendo tratada aqui de que forma, gente? Espiritual ou política? O que é que vocês acham? No coração de Simeão, política ou espiritual? Política. A ideia que Simeão tinha era de que Jesus seria o Messias que faria a revolução política. Quem aqui já leu o texto diminuindo a figura de Jesus? Então, vou perguntar de novo. Quem aqui já leu algum texto diminuindo a figura de Jesus, dizendo que ele era um mero revolucionário? Quem já leu alguma coisa a respeito sobre isso? Fora do espiritismo, obviamente, né? Alguém já viu isso em algum lugar, na escola? Levanta a mão para saber. Alguém? Beleza, bacana. O interessante disso é que essa é uma afirmativa totalmente equivocada, mas nem tanto. Totalmente equivocada porque a prática de Jesus não era política, pelo menos no sentido como a gente entende. Por que ela é totalmente errada, mas nem tanto? Para o grupo social que Jesus estava inserido, a expectativa era espiritual ou política? Espiritual ou política? Agora só os encarnados. Espiritual ou política? Hã? Gente, os encarnados podem falar. Espiritual ou política? Política. Para aquelas pessoas do contexto, pouquíssimos. Quem já leu o livro Boa Nova aqui? Do Humberto de Campos também, irmão X? Boa Nova? O texto, o livro quase que inteiro, é Jesus tirando pensamentos socialmente aceitos dos discípulos, eles não eram apóstolos ainda, né, discípulos, e desconstruindo essa ideia. Não, gente, não é pela revolução, não é pela raiva, não é pela proteção exagerada, né? Eles chegavam para Jesus e falavam: aqui, ó, tá vendo, Jesus? Uma pessoa estava falando mal de você lá na praça, estava falando que nós servimos Satanás. Eu dei uma lição na pessoa. Jesus: você não entendeu nada? Aí, com a paciência de um governador espiritual da terra, ele explicava que não era por aí. Outro texto interessante que a gente tem, e esse está pequeno, e eu não vou ler tudo, porque senão vocês projetam. Afinal de contas, o espírita não dorme em palestra, apenas projeta, para socorrer alguém no umbral. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, está lá no capítulo 53 do mesmo livro, Antologia Mediúnica de Natal. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança, no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores do velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Em linhas gerais, Simeão ficou com o menino Jesus nos braços e começou a trocar uma ideia com ele, né? Jesus, segundo o livro Antologia Mediúnica de Natal, por mais evoluído que fosse, recém-nascido, não tinha mãe ainda de trocar uma ideia com Simeão, né? Até porque os mecanismos da fala não estavam devidamente desenvolvidos. Olha
a pergunta que Simeão faz para Jesus. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Ele faz uma série de considerações. Mais à frente, também você tem consideração de mais textos, né, de mais perguntas. Mas qual é a ideia que fica clara aqui? Jesus, dizia Simeão, eu não tenho dúvidas de que você é o Messias. Todo o povo judeu espera e esperou sempre por você. Mas não seria muito mais fácil estar ao lado dos poderosos para poder fazer as modificações que você deveria? Não seria muito mais fácil se você tivesse nascido com muito dinheiro, muita condição, muito poder para nos tirar da escravidão? Faz sentido esse raciocínio, gente? Vamos pensar assim no dia a dia nosso. Quantos de nós não pensamos assim, se eu fosse presidente da república, eu faria tal coisa. Se eu fosse senador, eu faria tal coisa. Nós vamos ver aqui, gente, mais para o final, eu vou só acalmar vocês, que não há problema algum, pelo contrário, né, em participação política espírita, né? O que eu não quero dizer, obviamente, que vocês devam sair daqui e colher assinaturas suficientes para montar o Partido Espírita Nacional. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que, a partir do momento que a gente tem algumas reflexões, nós começamos a entender que a reforma proposta por Jesus não é a reforma do social sobre o indivíduo, mas exatamente o contrário, a transformação do indivíduo para o impacto no meio social. Interessante, no mesmo capítulo 19, mas dessa vez, eu voltei, deixa eu ver. Eu estou aprendendo ainda, gente. No capítulo 3 do livro Boa Nova, tem um diálogo de Jesus muito interessante com um juiz chamado Anã. Alguém lembra? Quem já leu Boa Nova lembra dessa discussão? Chegaram lá alguns doutores da lei e Jesus estava pregando lá, né? Estava conversando com algumas pessoas. E aí muita gente, né? Esse aí é que é o que está dizendo aí que veio trazer o reino de Deus na terra, né? Esse aí que está anunciando essas coisas. Gente, dó, coitado, filho de carpinteiro. Esse cara esse é um zero à esquerda aí, não está com nada no balaio. Mas mesmo assim, por curiosidade, se aproximou de Jesus. E aí começa a discutir com Jesus. E aí, o que você está pensando aí e tal? Aí Jesus, estou implantando o reino de Deus na terra. É mesmo? Né? Zoou Jesus, olha que horror. É mesmo? Não acredito, sério? Você vai implantar o reino de Deus na terra? E como é que você vai fazer isso? No tempo certo, Deus vai mandar os colaboradores, não se preocupe com isso não. E Jesus respondia com tanta naturalidade, e com tanta tranquilidade, com tanta firmeza e com tanto amor, que Anã começou a ficar irritado. E aí chega um ponto de Anã querer discutir com Jesus, embora Jesus mantivesse a sua tranquilidade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? É como se alguém nos dissesse alguma coisa e a gente falasse assim, pois você conhece a Europa? Como eu? Né? Conheces Roma ou Atenas? Né? Querendo mostrar, você conhece a fonte do conhecimento existente hoje? Aí Jesus responde, conheço o amor e a verdade. Essa resposta que resposta! Por quê? A referência às duas principais vertentes de pesquisa desses povos antigos é qual? Roma, a busca do amor, e Grécia na busca da verdade. Conhece Roma e Atenas? Não, conheço o amor e a verdade. Uau! Mas não acabou não. Disse Jesus convictamente. Aí, Anã não queria ficar para trás, né? Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo?
Você sabe quais são qual é a lei, qual é a legislação que rege tudo isso que nós estamos inseridos aqui? Você conhece a lei, rapaz? Né? Quase dando uma carteirada em Jesus, mas não tinha carteira, né? Então perguntou, você conhece as leis? Já inquieto. Aí Jesus respondeu, eu sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele disse que a lei não prestava, gente. Gente, Jesus era brilhante nisso, falar a coisa sem falar. Ele disse que a lei não prestava? Não. Ele falou o quê? Conheça a lei do meu Pai. Essa eu sei, essa eu conheço, essa eu vim dizer. Respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude orgulhosa de superioridade. Literalmente, não deu conta de conversar com o mestre, né? Não teve jeito. É tão interessante esse aspecto, nós começamos a conversar aqui, um outro aspecto interessante, que lá no livro Crônicas de Além Túmulo, quem aqui já leu o livro, quem aqui já leu o texto Judas, do livro Crônicas de Além Túmulo? Mais um irmão desencarnado ali atrás, pode baixar o braço, obrigado. Eu não vejo, é só para assustar vocês. Olha só, no livro Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos se encontra espiritualmente com o espírito que foi Judas. E aí Humberto de Campos fala, peraí, não posso deixar de entrevistar esse cara não, né? Cara, justo Judas, né? Essa figura tão amaldiçoada no Evangelho, né? Preciso bater um papo com ele, preciso conversar. E então eles começam a conversar sobre as motivações de Judas. Judas vai falar que naquele contexto, ele entendia uma coisa que hoje ele percebe, hoje não, no momento da entrevista, que ele percebe que foi uma grande bobagem. O que ele fala com Humberto de Campos? E é muito interessante. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar e Jesus não obteria nenhuma vitória. O que ele está dizendo aqui, gente? E Humberto de Campos está colocando de uma maneira muito elegante. Eu via de forma nítida que Jesus era o Messias, mas ele era lerdo demais. Ele era devagar demais. Não ia fazer o que a gente precisa, né? Então eu articulo um plano de vender Jesus por 30 moedas, que não vale nada, mesmo se a gente transformasse para o dinheiro de hoje. Seria uma ninharia. As moedas são o menos importante no processo, mas a ideia central aqui é a seguinte: vendo Jesus, as pessoas chegam para prendê-lo. Jesus, na hora de ser preso, vai falar assim, não, aí não, ser preso e crucificado eu não vou, né? Reúne todo mundo, faz um levante, e aí o que vai acontecer? Uma guerra, uma grande chacina, né? Mas a gente de fato vai sair de forma definitiva da escravidão. Com suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário, e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica. Jesus era o Messias, é o cara que cura, é o cara que tem poder, é o cara enviado. Mas ele é bobão para a política. O que a gente vai fazer? Vendo Jesus, ele conclama todo mundo à guerra, eu junto uns 3 ou 4 que são mais espertos, e a gente faz um levante e toma o poder. Conseguem perceber, por trás do erro de Judas, uma convicção sincera de reforma política? Conseguem perceber? Não é um cenário muito mais fraterno para a gente lidar com o espírito de Judas?
Eu sei que é muito difícil, gente, pensar essas coisas, porque hoje nenhum de nós mais é apaixonado por política, não é isso? Sim? Claro que não. Nós estamos cheios de gente apaixonada por política, dessa mesma forma, sincera. Mas o que as pessoas não percebem é que muitas vezes essa modificação social, vindo do grupo para o indivíduo, gera problemas difíceis de serem resolvidos. Nesse cenário, nós precisamos considerar, diante dessas discussões, diante das respostas de Jesus, que o tempo inteiro Jesus é direcionado para o levante político e o mestre, durante todo o tempo, direciona para a proposta de reforma pessoal, para o processo de reforma humana. Quando nós pensamos nessa proposta pedagógica, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Então a gente aqui começa a entrar num cenário incômodo, porque nós espíritas, e eu não posso falar dos protestantes, porque eu não sou protestante, embora minha esposa seja, eu não posso falar dos católicos, porque eu não sou católico mais, eu posso falar do movimento espírita, aí eu me sinto à vontade, porque eu estou em casa. Quando nós somos obrigados a pensar um pouco mais, a ter que raciocinar um pouco mais, a ter que trilhar os próprios caminhos, aí a coisa começa a ficar incômoda. Por quê? Estava até conversando isso na hora do intervalo. Nós gostamos de respostas prontas. Nós gostamos que alguém chegue aqui e diga, façam isso. Por quê? Já pararam para pensar no porquê disso? Um de cada vez, gente. Não estou conseguindo ouvir todo mundo. Por quê? Gente, olha que maravilha. A partir do momento que alguém decide por mim, eu não sou responsável pelo erro. E aí eu vou ter alguém em quem colocar a culpa pelo ocorrido. E aí eu entro num processo de infantilização. O Roberto Lúcio chegou a citar isso aqui. Nesses problemas da culpa. Ou eu atribuo a culpa sempre ao outro, ou eu sou culpado pela fome lá na Nigéria, na África. Ora, nem um extremo, nem o outro, né? Nós temos participação nas questões planetárias, mas de fato nenhum de nós individualmente é responsável por essas situações. E é importante a gente pensar num processo de amadurecimento das escolhas espíritas, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas eu vou fazer essa pergunta diferente agora. Tem algum outro companheiro aqui engajado na política, tal qual o nosso companheiro Anderson? Tem mais alguém aqui que é engajado na política? Também? Quantas críticas vocês já ouviram a respeito de espírito entrar nesses troços? Aqui em Minas, né? Espírito entrar nesses troços, nesses trem, né? Espírito entrar nesses troços. Já ouviram isso alguma vez? Espírito entrar nessas coisas, né? Quando a gente se depara com o comando do Evangelho segundo o Espiritismo, esse código de regras de bem proceder abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Isso quer dizer, o Evangelho nos é suficiente para atuar na esfera individual e na esfera pública. E na esfera pública, né? Por que isso é importante para nós nesse ponto? É imperioso, nesse momento, a gente reconhecer que faz poucas reflexões acerca do papel político do espírito, né? Normalmente, a gente deixa a política para aquelas pessoas que entram naquele trem,
para aquelas pessoas que entram naquele troço e deixa a coisa acontecer. Ou então o contrário, entra muitas vezes na política, exerce um partidarismo sectarista, e não política, mas partidarismo, defender uma bandeira, e aí quando você defende essa bandeira, todos os seus princípios de fraternidade vão para o ralo, beleléu, desaparecem. Por quê? Se o meu partido presta, o seu não vale nada. Eu estou com a razão, porque a minha ideologia política funciona dessa forma. Bem rapidamente, gente, eu sinto necessidade de comentar alguma coisa sobre ética, porque isso também é o tema da nossa conversa. Quando a gente fala de ética, a gente fala eminentemente hoje de uma área que a filosofia cuida, que a filosofia estuda. E essa ética, tal qual nós entendemos, tal qual nós atribuímos, começa 4 séculos antes de Jesus, com Sócrates, né? O Sócrates mesmo escreveu nada. Mas Platão, tá certo? Certo. Mas Platão, seu discípulo, faz esses registros, né? Certinho? Isso mesmo? De vez em quando eu dou umas. E o ponto principal da reflexão ética socrática é o conhece-te a ti mesmo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o código moral e ético do espírita, quais são as 2 figuras gregas que Kardec coloca como precursor do Espiritismo? Quem lembra lá? Quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo nessa encarnação? Na outra, na passada, nas últimas 5, levanta a mão para saber. Quem são esses 2 espíritos? Por quê? Porque o foco da moral espírita é o trabalho de conhece a ti mesmo. E aí a gente tem uma junção de esforços nesse sentido. Eu acho importante aqui, a título de mera menção, lembrar que a gente tem uma diferenciação entre ética clássica e a ética deôntica. A ética clássica é essa ética aristotélica ou eudaimonística. Eudaimon, felicidade. Eu filosofo e questiono para atingir um estado de eudaimonia, de felicidade. Mas depois de Kant a coisa complica um pouquinho, né? Na filosofia a gente costuma brincar. Ou a favor de Kant ou contra Kant, mas nunca sem Kant. De fato ele é um divisor de águas no pensamento filosófico da humanidade. E aí, o núcleo dessa filosofia deôntica vai se referir ao dever. Eu poderia trazer aqui N conceitos sobre ética e moral, mas como eu tenho muito medo de vocês projetarem de fato, né? O Fábio Conder Comparato tem um livro de ética que eu acho que ele deve ter umas 1.200 páginas. O livro é maravilhoso. Mas acho que se eu trouxesse os slides aqui, acho que não ia ser muito legal, não. Eu acho, né? Eu trouxe uma definição bem popstar hoje de um filósofo que anda bem na mídia, o Mário Sérgio Cortella, né? E ele está na mídia não à toa, ele possui muito conhecimento, não fala bobagem, né? E ao mesmo tempo consegue ser objetivo, que é o fundamental para nós. E ele costuma brincar, de uma forma bem leve, que ética vai ser uma pretensão de universalidade e atemporalidade, mas um conjunto de valores e princípios que são utilizados para tomar as 3 mais importantes decisões da vida: o quero, o devo e o posso. Então, a gente tenta trabalhar uma forma de responder o quero, o devo e o posso com a maior possibilidade de ampliação, seja temporal, seja de universalidade, tempo e espaço, né? Seja de lugar. Muita coisa a gente quer, mas não deve. Muita coisa a gente quer, mas não pode. Muita coisa eu devo, mas não quero. Muita coisa eu devo, mas não posso. E muita coisa eu posso, mas algumas eu não devo,
e outras eu até posso, mas não quero. E aí a gente teria então, num conceito mais objetivo, a tradução desses princípios éticos como moral. É bom a gente lembrar que por mais corrupto que o político ou que o indivíduo seja, ele não é ele não é aético, ele não deixa de ter ética. Ele tem um conjunto de princípios, que ele tem pretensão de universalidade e atemporalidade, mas ele é contrário à ética que nós defendemos. Então ele se torna uma pessoa antiética. Do mesmo jeito com a moral, né? A moral como tradução dessa ética, você tem as pessoas que são amorais, que são aquelas que não podem decidir. Uma criança de 3 aninhos, né? Se bem que os meninos de 3 anos hoje já estão decidindo, que está uma beleza, né? Criança de 6 meses, né? Melhorar a moral. E pessoa lá de uma idade avançada, com Alzheimer, que não tem mais condição de aferir as coisas no mundo. Essa pessoa é amoral. E a gente tem também aquilo que é imoral. Imoral vai depender muito do tempo e do espaço em que a gente está inserido. Então, por exemplo, vocês já viram alguém aqui dar beijo na boca do outro em público? Já viram? Já viram essa safadeza? Sem vergonhice? Já? Há uns anos atrás, vamos pôr aí na década de 20, do último século, 1920. Se alguém desse beijo na boca do outro na rua, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Ninguém imagina? Ia ser até preso conforme a cidade, né? Porque aquilo é uma safadeza. E hoje? Hoje as pessoas também não se beijam muito na rua, certo? Não. Então o que era imoral passa a ser moral num determinado espaço de tempo. A imoralidade tem muito a ver com as nossas crenças e valores, enquanto que a ética nós podemos até abstrair dessas crenças e valores para interpretar o mundo. Quem está levantando as plaquinhas para mim? Que meu tempo já está indo para o espaço. Quem é? Está indo para o espaço? Nós temos até às 14 para fazer o estudo, não é isso? Bom, gente, eu vou passar isso aqui, porque senão a gente não... Isso aqui era só um breve histórico das correntes filosóficas principais da filosofia política, né? Para não dizer que não falei das flores, com a filosofia greco-romana, você tem um deslocamento da physis para a resolução dos problemas humanos. A filosofia serve para interpretar o mundo. A partir de Sócrates, não. A filosofia deve ser um motivo de justificativa, explicação, pesquisa do comportamento do homem. Vamos deslocar. Depois essa physis vai ficar com a ciência, mas é muito cedo para isso ainda, tá? Mas aí a ciência tradicional fica com a physis e a filosofia fica com as repercussões éticas e morais dos nossos comportamentos. É interessantíssima a história de Sócrates com os sofistas, né? Porque os sofistas fazem uma relativização de verdade, principalmente nas figuras lá de Protágoras de Abdera e Gorgias de Leontine. Você pode relativizar a verdade o quanto quiser. E Sócrates, se não for careca, não sei, porque as imagens são carecas, arrancava os cabelos da cabeça com esse absurdo. Para ele não é um absurdo, não, peraí. Nós não podemos relativizar tudo, não. É possível buscar uma verdade, sim. É possível chegar a um consenso e refletir em cima disso. Depois vem Aristóteles, né, com essa ideia do zoon politikon, né, que ele dizia que, embora a sociedade venha depois do homem, o homem não existe sem sociedade. Do mesmo jeito que se a gente arrancar a mão e o pé de alguém, essa mão e esse pé perderam completamente a sua função. Então o homem fora da sociedade não tem muito objetivo, por isso que ele fala aqui de animal político. A gente tem Nicolau Maquiavel, todo mundo acho que já ouviu falar de Maquiavel, né? Mas na verdade ele estabelece uma política interessante para a fortificação das cidades-estado. Ele começa a ter aquela ideia do príncipe ter domínio sobre uma determinada faixa, com um exército forte. A gente sempre tem que ler a pessoa no seu tempo, né?
Depois você tem Thomas Hobbes com Leviatã em 1651, falando que o Estado deve ser grandão, poderoso, os indivíduos devem ceder totalmente a sua liberdade ao Estado. E a gente tem John Locke depois, com essa recusa do poder absoluto, lá em 1632. Mas a gente tem Jean-Jacques Rousseau, que vai trabalhar a ideia desse contrato social. A gente tem que mesclar a liberdade individual com o poder, trazendo para o espiritismo o respeito às autoridades e, ao mesmo tempo, a perspicácia de ter liberdade para poder pensar da sua própria forma, e não necessariamente querer que essa verdade sua tenha uma pretensão de universalidade, né? E aí nós caminhamos, Karl Marx, acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho de marxismo, né? Essa ideia da luta de classes econômicas, né? Que gera essas superestruturas. Muito marxista detesta o espiritismo, né? Porque, segundo o entendimento de Marx, essas superestruturas são influenciadas pelo capital. E uma dessas superestruturas seria a religião, do mesmo jeito que a política, ideologia e filosofia. Esse texto é muito bom. Todas as teorias que a gente disse aqui de forma rápida, e tudo isso que a gente discutiu, todas elas têm suas particularidades. Todas têm seus aspectos muito próprios, né? Muitas vezes você vai ter sobreposição de teoria, uma para outra, né? Mas o que fica de mais marcante para nós é que todas essas teorias que nós levantamos aqui, desde o judaísmo, passando pelo cristianismo nascente, pelo catolicismo, por essas correntes filosóficas que a gente mostrou, sempre trabalham a modificação do ser humano pelo próprio corpo social, pela própria sociedade. Ou seja, nós só mudaremos os seres humanos se nós conseguirmos mudar o corpo social, se nós conseguirmos mudar a sociedade. Todas as teorias que nós mostramos aqui de filosofia política dizem que se a gente mudar a sociedade, então nós conseguimos mudar as pessoas. E quantas vezes, né, quem está inserido, os nossos irmãos estão inseridos na política aí, já ouviram esse discurso? Se a gente atua diretamente, por exemplo, no social, né, a gente vai lá e consegue transformar a realidade das pessoas. Quem aqui participa de algum grupo espírita? Quem aqui vai em alguma casa espírita? Nessa encarnação? Beleza, bacana. Nessa casa espírita de vocês tem tarefa assistencial? Ok. Alguma das casas que vocês frequentam, que já viram, se orgulham de ajudar uma mesma família por 30 anos? Certa vez, eu perguntei a questão da política, porque eu também já trabalhei com política. E sempre o discurso né, você está trabalhando para a campanha, você tem a felicidade de ser um candidato de formação espírita, e isso já nos preserva de um monte de coisa. Mas o discurso é sempre o mesmo. Nós precisamos agir para poder melhorar a saúde, a educação e a segurança. O discurso pronto. O discurso pronto. Por quê? Muitas vezes as pessoas não têm um avanço maior justamente para poder discutir essas questões. E a gente tinha um problema sério lá no grupo Loreto Flores, que é o grupo que eu frequento lá em Belo Horizonte, há alguns anos, que a gente tinha assistido lá de 15 anos. Eu falei, peraí, isso aí não é promoção social espírita, não. Isso aí isso aí é um projeto, isso é uma incubadora de obsessor no futuro. Porque o que você está fazendo? Se você não promove o autocrescimento daquela pessoa, ela vai continuamente requisitando,
o auxílio, de uma maneira em que ela não se potencializa, de uma maneira que ela não trabalha suas virtudes, porque todos nós temos virtudes, são muitas, e possivelmente são muito mais do que a maioria de nós pensa que tem, né? Todos nós estamos com muitas potencialidades adormecidas, mas a gente às vezes mantém a pessoa lá naquela condição. Por quê? Eu já vi muita gente dizer, se a gente acaba com os assistidos, que tarefa que a gente vai ter para fazer? E aí muitas vezes o trabalhador espírita precisa mais do assistido do que o próprio assistido, porque senão a tarefa acaba. Porque muitas vezes o nosso trabalho não é um trabalho de promoção, porque nós, de forma irrefletida, acompanhamos o comportamento social da maioria. Como a maioria das pessoas assiste porque é certo, porque Deus mandou, porque é legal, a gente esquece de promover aquela pessoa a um degrau mais alto. A gente esquece de um camarada, que eu já até falei o nome dele aqui, Jesus. Primeira coisa que Jesus falava quando ia curar, aliás, não falava, perguntava. Qual a primeira pergunta que Jesus fazia quando ia curar alguém? Tem plano de saúde? Era essa a pergunta que ele fazia? Deixa eu ver sua carteirinha do plano de saúde e tal. Pedia? Qual a pergunta que Jesus fazia quando ia curar, gente? Que queres que eu faça? Imagina só uma pessoa cega. Cega. E aí, Jesus era um doidão, né? Pessoa cega, chegava perto dele, que queres que eu faça? E se a pessoa respondesse, eu quero ir para o palácio? Podia? Podia. Moralmente, nós, muitas vezes, fazemos isso. Muitas vezes, principalmente quando nós falamos de política, um grande problema que a gente tem é o problema do poder. Então, se você perguntar para muitas pessoas que chegam muitas vezes à política, não só como candidatos, mas como trabalhadores, gabinetes, enfim, o que você quer? Ajudar o povo? Não, eu quero poder. Gente, eu juro para vocês, eu nem conversei com o Roberto Lúcio antes. Na verdade, tem desde o carnaval que eu não converso com o Roberto Lúcio. Mas olha a pergunta do Livro dos Espíritos que eu trouxe para a gente trabalhar. Questão 895 do Livro dos Espíritos. Pergunta de Kardec. Tirando aqueles erros evidentes, aquelas coisas que todo mundo sabe que é horrível, matar, estuprar, roubar, tirando essas coisas assim, que são muito gritantes, qual é o indício mais característico da imperfeição? Tira essas coisas horrorosas. Depois dessas coisas horrorosas que complicam demais, qual é o principal problema que o ser humano enfrenta? A gente fala de orgulho, vaidade, egoísmo, mas o orgulho, vaidade e egoísmo, enquanto chagas da humanidade, estão fundamentadas nisso aqui. O interesse pessoal. Quando hoje nós olhamos para a política, o que a gente vê? A gente consegue ver outra coisa, no geral, né, do que o interesse pessoal? Ou seja, pouquíssimas são as pessoas, e graças a Deus elas existem muito, né? Teve uma determinada época da minha vida profissional, vou contar um testemunho para vocês, em que eu passava uma parte aqui em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte é ótimo, né? Lá em Belo Horizonte, e uma semana por mês eu passava em Brasília, nos gabinetes dos deputados, articulando uma coisa para a qual eu fui contratado. Nesse momento, foi interessante, porque o que menos se fala, no geral, é no atendimento das necessidades coletivas das pessoas. Os gabinetes são frequentados com muita frequência, e aí eu tenho dó de quem é político. Dó é forte, né? Tenho compaixão. Quem sou eu para ter dó, né? Tenho compaixão. Porque se ficar aberto 24 horas por dia, são 24 horas por dia de gente pedindo as coisas. Quem é do legislativo aí, gente, meu Deus do céu,
come o pão que o obsessor amassou. Eu mudei, né? Porque a gente é espírita, não posso falar o diabo, não existe. Aí a gente fala do pão que o obsessor amassou. Coitado do obsessor, né? É o diabo do espírita, né? Coitado. Não é nem nosso irmão querido, é o diabo do espírito. É o dia inteiro pedindo coisas. O legislativo faz um monte de coisa, menos focar naquilo que deveria fazer, que é legislar. Por quê? É o tempo inteiro as pessoas pedindo coisas lá no gabinete. Eu não quero entrar na discussão emocional disso, porque eu sei também que nós vivemos num país muito carente. E, consequentemente, até por isso, o espiritismo aqui se desenvolveu muito atrelado à prática social. Não vejo crítica nenhuma nisso. Acho que é isso mesmo. Mas o que a gente deve pensar é que a maioria de nós, e a grande maioria, pensa o tempo inteiro nos próprios interesses. Gente, eu fico pensando, às vezes, tem hora que eu acho que eu sou meio desregulado. Eu fico pensando assim, quando eu leio algumas questões do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, eu fico imaginando a cena descrita pelos Espíritos. Viajem comigo. O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que a fazem para o mundo. Ali está junto, tá, gente? Mas separado. Um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral a certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir a fundo. Então, ainda as pessoas, nós, e aí a gente não está falando só da classe política, nós demonstramos um determinado interesse, demonstramos um determinado ponto de vista, mas se o negócio aperta um pouquinho, o que a gente faz? Volta para o interesse pessoal. É só a gente discutir um determinado assunto, não, porque é importante a gente fazer isso, o que e tal. Não, então deixa eu voltar aqui para o meu interesse. Porque esse é o comportamento da maioria de nós. Porque nós ainda estamos vinculados ao interesse. Agora isso aqui é fantástico. O verdadeiro desinteresse, então quer dizer que existem pessoas que são verdadeiramente desinteressadas? Sim, existem pessoas que são verdadeiramente desinteressadas. É de fato tão raro na Terra que se pode admirá-la como um fenômeno quando ele se apresenta. Aqui, se alguém, por exemplo, começar a ter uma prática mediúnica, né? Aí o que a gente faz? Fulano está dando recado. Vamos lá ver que os espíritos estão, né? Aí eu fico imaginando a cena ao contrário. Os espíritos todos lá, cuidando da gente, das tarefas. Tem um fulano lá com desinteresse pessoal. Vão lá, é mesmo, vão lá. Aí junto todo mundo vem correndo, por quê? É tão raro que eles vêm para admirar a nossa falta de interesse pessoal. E aí é óbvio que isso tem uma consequência, né? O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais um homem se apega aos bens desse mundo, menos compreende o seu destino. Quando a gente fala desse interesse pessoal, né? E tem por consequência esse apego às coisas materiais, a gente tem que raciocinar sobre qual que é essa mensagem. Me dê exemplos aí de bens materiais. Lote é bem material? Carro é bem material? Boa. O que mais de bem material? Roupa? Boa, roupa é bem material. O que mais? Fala mais alto, João Batista, não te ouço. O seu filho é um bem material? Olha que interessante, gente. O filho dela é um espírito, então não é um bem material. Mas a condição de mãe para a filha é. Cargo na casa espírita é bem material? O que vocês acham? Se você enxerga pela ótica do encargo, aí não, é oportunidade de trabalho abençoadíssima. Mas se você enxerga pela lógica do título, eu
palestrante, eu, presidente de grupo espírita, eu, médium, que lancei 80 livros. Isso é um caso evidente de bem material. E aí não poderia ser diferente com o próprio cargo. É por isso que o Emmanuel, na questão 60 do Consolador, não vai dar certinho, é a primeira vez na vida que eu termino a palestra no horário, estou emocionado. Lá na questão 60 do livro Consolador, psicografia do Francisco Cândido Xavier e Espírito Emmanuel, livro interessantíssimo, ele é feita uma pergunta para Emmanuel e ele responde. Qual é a pergunta que é feita para Emmanuel? Como se deverá comportar o espiritista, que é o outro nome para espírita, lá na introdução do Livro dos Espíritos, perante a política do mundo? Aí é a grande pergunta, né? Como é que a gente se comporta diante da política do mundo? O que é que vocês acham? Abandona esse trem, joga para lá? Então vamos todo mundo filiar no Partido Espírita Nacional. Vamos fundar um partido? Quem topa? Quem topa fundar o partido, levanta a mão. Não, graças a Deus ninguém levantou a mão e eu não adquiri compromisso com ninguém, né? Menos um débito kármico na próxima encarnação. Como é que o espírita se comporta? O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Qual é o maior sinal da imperfeição humana, tirando aqueles defeitos graves? Interesse pessoal. Qual que é a consequência disso? Apego aos bens materiais. Em face da tarefa política saturada de lutas materiais, saturado de interesse pessoal. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo. Primeiro lema: se o camarada mais perfeito, guia e modelo que esteve aqui na Terra, como é que é o nome dele? Quando a ele fizeram referência como um espírito bom, o que ele falou? Não, eu sou bom mesmo. Não foi assim que Jesus falou? Foi? O que ele fala? Que para com isso, cara. Bom é Deus. E aí, muito legal. Na sequência, então você é mestre? Beleza, mestre eu sou. Vim ensinar, né? Humildade é tão difícil, porque é justamente a percepção do conhece a ti mesmo, nos exatos termos de quem você é, não se colocando nem abaixo, nem acima de quem você realmente é. Por isso que é tão difícil ser humilde, porque se é subserviente, aceitar tudo, né? Aí chega lá em casa, minha mulher me dá 3 surras por dia. Eu falo, não, Deus abençoa, eu tomava 4, está tão bom agora, né? Isso é humildade? Não, isso é subserviência. Ou então, não, eu sou autossuficiente, arrogância. A humildade está exatamente no meio termo, em você não se colocar nem acima, nem abaixo, quem você realmente é. Por isso que o exemplo de humildade, Jesus. Você é bom? Não, bom é Deus. Você é mestre? Sou, mestre eu sou. Vim ensinar. E aí a gente fica, muitas vezes, insistindo na evidência pessoal. Ou seja, em tempos de Facebook, e eu não tenho nada contra o Facebook, eu tenho Facebook, adoro, né? Mas a gente avançou um outro estágio que pode ser inclusive patológico. A gente ouvia dos nossos pais de que era importante ser e não ter, não é isso? Quem já ouviu isso aí? Não, filho, o importante não é ser, o importante é o contrário? O que é? É o contrário? Como que é então? O importante é ser e não ter. Hoje a gente conseguiu mudar isso. O importante não é ser. O importante nem é ter. O importante é parecer. Então você viaja para a Europa. Você postou as fotos no Facebook, no Instagram? Não. Então você não viajou. Mas se eu faço como uma estudante fez, um trabalho de conclusão de curso, onde ela montou todas as fotos, não sei se alguém viu, como se ela estivesse num paraíso,
numa praia, ela se trancou dentro de casa, fez de conta para a família que viajou, fez um monte de montagem, divulgou as fotos e depois disse, gente, eu não saí aqui de casa, fiquei 40 dias trancado. E todo mundo curtindo, comentando, por quê? Hoje não basta nem ter, hoje o importante é parecer, gerar situações de evidência nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa. Então eu estou na Câmara dos Deputados para ser o deputado espírita. Não sei não, parece tudo menos espiritismo. Mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. E aí, para a gente concluir, o espiritista sincero deve compreender que a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho junto das almas encarnadas na Terra é a mais importante de todas. Ainda que nós estejamos investidos em função pública, ou cargo público, seja eletivo, comissionado, enfim, e que seu cargo seja muito importante, e que você tenha oportunidade de fazer muita coisa bacana para um monte de gente, ainda assim, nesse nobre campo, a tarefa mais importante ainda vai ser a tarefa do esclarecimento pelo Evangelho, a compreensão e vivência do Evangelho. Por quê? Depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Então o espírita deve participar do debate político? Deve. Tem que dizer, igual está escrito na Bíblia, né? Procura apresentar-te como servo esclarecido que maneja bem a palavra da verdade. Isso é Paulo, né? Vai participar? Vai. Se prepara para isso. A maior tarefa que alguém pode executar é a política? Ainda não. Porque mesmo estando na função política, o maior trabalho é o quê? Consolar as almas pelo Evangelho. E aí a gente deve lembrar sempre que a gente só vai conseguir fazer uma construção da felicidade geral se a gente conseguir mudar os indivíduos. É apenas mudando os indivíduos considerados de uma maneira efetiva, integral, é que nós conseguiremos mudar a situação atual do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Vamos fazer um contramovimento. Ao invés da gente ou só colocar as energias na política, ou então só colocar as energias no plano individual, agir no desenvolvimento da cultura do Evangelho, do fundamento do Evangelho, né? Não na pregação pura e simples do Evangelho, porque senão nós vamos ficar de mal dos budistas, vamos ficar de mal dos ateus, vivência do Evangelho. E nessa prática de vivência, nós conseguimos estabelecer e enxergar no outro um irmão. Alguém que não é melhor nem pior do que eu. Simples, pura e simplesmente igual. Numa condição absoluta de fraternidade. Quando a gente conseguir perceber que fora os partidarismos cegos, fora as discussões políticas apaixonadas, existe um irmão, e eu vejo nessa figura do irmão com alteridade, então, de fato, eu me aproximo da implantação do reino de Deus na terra. Eu agradeço a paciência de todo mundo, muito obrigado, e eu quero que Deus abençoe profundamente a vida de todos vocês, em todos os campos da vida, ok?